Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa manhã. Somos muito felizes, estamos muito alegres pela tua pessoa, pela Amém. tão grande salvação. Nessa manhã, nós voltamos todo o nosso ser, nosso coração, nossos pensamentos a ti. Amém. Abrimos a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Nessa Amém. manhã, direciona o irmão Mauri, que tuas Amém. palavras venham através dele. É Fala-nos isso. ao coração. Guia-nos, Amém. Senhor, nessa manhã que tua palavra possa produzir só o que ela pode fazer realmente em nosso coração. Sim. Nós somos muito Amém. gratos por essa tão grande salvação que o Senhor operou em Cristo Jesus. Amém. Senhor, Amém. continua nos levando a toda a verdade, a te conhecer mais. Abre, Senhor, totalmente nosso ser, a nossos assuntos, na nossa vida, Senhor, se envolve toda a nossa vida, Senhor. Nós queremos que o Sim. Senhor se envolva em todas as áreas de nossa vida. Que o Amém. Senhor seja o centro de nosso viver. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Bem. Amém, irmãos. O que o senhor trouxe para mim, eu estava comentando com os irmãos um pouquinho antes de começar a reunião sobre a misericórdia do Senhor, né? Esses dias atrás eu me detive ao livro de Neemias e Esdras, e aquilo foi me constrangendo no coração. Assim, um resumo, é, em relação ao povo de Israel, estavam caindo em pecado de desobediência, foram levados ao exílio de Babilônia, né? Todo aquele ponto de que Nabucodonosor, sobre as mãos de Nabucodonosor. E naquele momento, depois que sai do exílio, Neemias, que era um copeiro, e realmente ele se demonstra extremamente triste com a situação da queda dessa, vamos falar dessa diáspora, né? E ele vai diante ao rei pede que uma maneira de reconstruir os muros de Jerusalém, onde que era a cidade dos seus pais, né? E também Esdras também tem como era um sacerdote também, que ele foi usado. Então os dois livros eles se completam de uma maneira muito rica, mas nós vimos dois irmãos extremamente fiel à comissão de Deus. E isso, na medida que eu fui lendo, irmãos, aqui o meu sentimento foi sendo constrangido, a maneira com que o Senhor foi tratando em relação à misericórdia. Aí me chamou a atenção. Então, nós vamos considerar alguns pontos em Esdras e Neemias, que eu separei aqui, e depois, automaticamente, o Senhor vai nos colocando diante da palavra e vai nos trazendo muitos versículos até a gente chegar no Novo Testamento, que a própria misericórdia Amém. é o próprio Senhor Jesus Cristo ter nos doado. Eu Amém. vejo assim, a primeira Amém. misericórdia, irmão, é o Senhor estar nos trazendo junto aqui. Eu acho que todos nós Amém. temos a nossa Amém. história. Sim. Outrora era trevas, agora sois luz no Senhor. Amém. Nós temos todos o nosso passado, não precisamos nos expor que nossos pecados foram apagados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, realmente, isso passa um filme na nossa cabeça, de cada um, a maneira com que o Senhor nos libertou, nos trouxe para o reino dos filhos do seu amor. Então, nós podemos aqui considerar alguns versículos. Primeiro, a palavra misericórdia, ela vem do hebraico, ela vem de uma palavra chamada aí, rachamim, né? Essa palavra significa ter compaixão ou mostrar misericórdia. Ela tem uma conotação muito de um profundo cuidado emocional e vem muito derivado de uma palavra que ela vem também chamada de recém, que vem da palavra útero, sendo maternal também, sabe? Um cuidado incondicional, né? É só uma curiosidade aí para os irmãos poder ter uma apreciação. Então, nós vamos começar até os irmãos se quiserem acompanhar aí também na palavra aí, né? Nós vamos ler alguns versículos antes de introduzir para Esdras e para Neemias, que vai ser duas leituras um pouquinho maior, que vai trazer um pano de fundo para a consideração nossa. Salmos 103, 13, irmãos.
Fala, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Aqui, se compadece é a tradução do verbo racham, indicando a profunda misericórdia e compaixão de Deus. A gente vê isso, a gente fala, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa riqueza de palavra. Salmos 50, 14, 15 fala assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A gente vai ver que, junto com a misericórdia, nós vamos ter vários versículos que falam o temor do Senhor, a confiança de se colocar em Deus. E quando nós se afastamos disso, também tem um peso muito, muito sério da gente desobedecer ao Senhor, né? Salmo 51, 3 fala: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-se do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó Senhor. Salmo 57, 10 faz: pois a sua misericórdia se eleva até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Salmos 85, 7, 13, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará da paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para os que a glória assiste em nossa terra. Me chamou muita atenção esse versículo, né? Próximo está a sua salvação para os que o temem, né? Então a misericórdia do Senhor é infinita, mas ela nos coloca também numa situação de temer ao Senhor e a gente permanecer firme, né, irmãos? Sem estar desobedecendo. No versículo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa viva esperança, irmão, fomos regenerados por meio de Jesus Cristo. Em Salmos 103, 8 e 9, fala que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conservas para sempre a sua ira. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos agora entrar vamos mudar uma folha aí, nós vamos começar no Esdras, no capítulo 9, do versículo 1 a 15. Qual capítulo, irmão? Esdras, capítulo 9, do versículo 1 a 15. E depois nós vamos ler... Na folha é o número 12. Sim, no número 12, desculpa. É nessa folha número 12. Eu resolvi pular um pouquinho, irmão, porque Salmos é tão comprido, irmão, que depois cada irmão pode estar considerando os versículos, senão a gente não tem condição de terminar nesse tempo, sabe? Então, aqui vai ser em Esdras, capítulo 9, 1, 15, alguns versículos que me chamaram a atenção. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outra terra com as suas abominações. Isto é, os cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Aqui mostra que o povo tinha se mesclado, né? Isso é a situação nossa de se mesclar com o mundo, né? Então, pois tomaram suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra.
e até os príncipes magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram-se a mim todos que tremiam da palavra de Deus de Israel. Eu fiquei muito impactado com esse versículo, né? Por isso a gente tem que ver na misericórdia, nós temos que ver o temor, tremor também. Fala que e se ajuntaram a mim todos que tremiam da palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, na mão dos reis de outras terras, sujeita a espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Está vendo, irmãos? Nós somos entregues, por quê? Porque pervertemos contra o Senhor, né? Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou, não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Amém. Achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro e segurança em Judá e em Jerusalém. Aqui, irmãos, eu vejo que foi um momento em que tive um sentimento falando da misericórdia. Então, o que nós vemos? Nós vemos uma rebelião, vejo o povo que deixou o Senhor, andaram pelos seus próprios caminhos, misturaram com o povo, mas por trás tem alguns que foram ali, que fala que alguns que se ajuntaram e tremiam da palavra de Deus e de Israel por causa da transgressão do cativeiro e se posicionaram a favor do Senhor. Nesse momento, o que veio? A misericórdia de Deus. Amém. Aí vem o trabalhar de Deus trazendo um bálsamo num momento em que estava extremamente em queda, né? Agora fala lá no versículo 10, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não darei às vossas filhas seus filhos, às suas filhas, não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixais por herança dos vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou. Olha isso, essa situação. Chegou um momento que eles reconheceram que eles mereciam muito mais. Então, aqui está mostrando um grupo de irmãos que se arrependeram diante do Senhor, né, irmão? Isso daí, você vê, com poucos que se arrependeram, vão trazer a bênção e a misericórdia para todos.
Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com o povo dessas abominações? Aqui ele fala de amar ao mundo, né, irmão? Não ameis o mundo, que as coisas que há no mundo. É um casamento aqui. Aqui é um pano Verdade, de irmão. fundo, que é a mesma coisa do Novo Testamento, né? Então, fala, não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na sua presença por causa disso. Irmãos, eu vi que a primeira situação que existe quando a misericórdia do Senhor é para aqueles que guardam os seus mandamentos e que chegam de coração quebrantado, aonde o Senhor tem um caminho, né? Então, nesse momento, esses irmãos que se posicionaram, e acredito que foi um momento em que você tem que se realmente estar numa posição de arrependimento contínuo, de chegar diante do Senhor vendo as suas misérias, né? E daí temos um versículo de Esdras 10, do versículo 1 a 6, na sequência aí, fala que Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Aqui fala, então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outra terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos segundo o conselho do Senhor, e dos que treme o mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a sua lei. Levanta-te, pois, essas coisas e a tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou, ajuramentou os principais sacerdotes levitas e todos de Israel de que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Esdras se retirou diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliásib, e não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Amém, irmãos? Então, eu vejo que nesse momento, antes da gente falar da misericórdia, que houve também uma situação ali em que muitos irmãos tiveram um coração de arrependimento, de pranto, porque estavam indo contra. Então, agora nós vamos passar por uma palavra de Neemias, antes da gente considerar sobre vários versículos sobre Salmos. Neemias capítulo 1, versículo 4, 11, que Esdras e Neemias têm a mesma correlação, o mesmo pano de fundo, tá, irmãos? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Olha a mesma situação de Neemias, irmãos. Então, é a mesma situação para a gente, assentar e chorar diante do Senhor, né? Rasgar nossos corações, né, irmãos? Não nossas vestes. Chegar e falar, Senhor, Aleluia! pecamos contra ti, Senhor. Fomos iníquos, fomos perversos, mas o Senhor em Cristo nos resgatou, irmão. Amém. E lamentei por alguns dias, estive jejuando perante o Deus dos céus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha esse versículo, irmãos. Ele guarda a misericórdia para Amém. aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje te faça na tua presença dia e de noite. O coração de Neemias, irmãos, era um coração que estava intercedendo
pela misericórdia do Senhor, que sabia a situação de transgressão do povo de Deus. Um homem se posicionando diante do Senhor. Isso para mim foi um testemunho muito grande. Falei, Senhor, mas eu vou orar por aquela situação, vou orar. Falei, um homem orando, o Senhor mudou a sorte daquele povo, né, irmãos? É, amém. Olha aqui, fala assim, estejam, pois, atentos teus ouvidos, teus olhos abertos, para acudirdes a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e de noite pelos filhos de Israel. Teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Você viu, irmão? Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele podia falar, oh, mas eles não, ele se colocou na situação, né, irmão? Ele sabia, falou, puxa vida, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim, irmãos, e guardardes os meus mandamentos, eu cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Hoje nós sabemos que a verdadeira habitação do Senhor é no Espírito que habita em cada um que somos a casa de Deus, né, irmão? Então está aqui. Mas qual a situação? Existe uma situação de arrependimento, de se converter ao Senhor, e a misericórdia do Senhor está sempre aberta, né, irmãos? Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração ao teu servo, a dos teus servos também. Você viu que ele coloca do teu servo e dos teus servos, porque tinha irmãos que estavam orando com ele, que se agradam a essa palavra, irmão, que se agradam de temer o teu nome. Então a circunstância era negativa. A circunstância era de rebelião, de exílio, saindo do exílio, os muros de Israel estavam todos derribados, o povo foi saqueado, né? Mas tinha um grupo de irmãos que se agradavam em temer ao Senhor. Concede-nos que seja sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem, nesse tempo em que eu era copeiro do rei. Nesse momento, irmãos, ele está tão triste que ele, como copeiro, que o próprio rei chega e fala, mas o que está acontecendo? O que deseja o teu coração? Ele fala, como ficarei feliz se a casa dos meus pais, se a minha terra está toda em degradação, os muros estão derribados, né? Então o livro de Neemias mostra que ele foi fiel à comissão do Senhor e é muito rico, até todos os irmãos depois acho que vale a pena passar por esse livro diante do Senhor para mostrar quando nós somos fiel à comissão do Senhor, o Senhor leva até o final, segundo o desejo do seu coração. Agora, irmãos, para a gente completar esse ponto, antes de falar alguns versículos de Salmos, em Neemias, no capítulo 9, do versículo 1 a 38, fala realmente da oração de Neemias. É uma oração grande, mas nós vamos pegar alguns versículos. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais, levantando no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor Deus. Jesuá, Bani, Gadmiel, Sebatias,
todos esses daqui puseram em pé de estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Pulando o versículo para baixo aqui, irmão. Bendirei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então diz, bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu, ó Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tudo que preservas a todos convida, e o exército dos seus te adora. Tu, ó Senhor Deus, que elegeste Abrão e tirasse de Ur dos caldeus e lhe pusesse por nome de Abraão. Achastes o teu coração fiel perante a ti, e com ele fizesse aliança para darem a sua descendência na terra de cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus, gigarzeus, e cumprisse as suas promessas, porquanto és justo. Vistes a aflição dos nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da terra, e porque soubesses que o trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. E aqui, irmãos, vai trazendo toda a história do povo do Egito, com os versículos. Aí eu destaquei um versículo maior, no versículo 16. Porém, eles, vossos pais, se houveram soberbamente e vieram ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram-se um chefe com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador e clemente e misericordioso. Irmãos, fosse nós já tínhamos exterminado já, né? A verdade é que, como diz até eu falando com o irmão, até quantas vezes nós vamos conseguir perdoar o próximo? Até 7? Umas 4 vezes, né? O Senhor já coloca até 70 vezes 7, aí você tem um ponto de você enxergar a misericórdia do Senhor. Mas dentro da misericórdia do Senhor existe uma condição, que é o temor, arrependimento e converter-se ao Senhor, né, irmãos? Aqui fala, tardio se irar e grande em bondade, tu não desamparaste. Olha agora o versículo 18. Ainda mesmo, quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixastes no deserto, irmãos. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para o guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para alumiar o caminho por onde haviam de ir. Hoje nós temos Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Verbo encarnado, a luz de dia e de noite, irmãos. Amém, Podemos chegar ao trono da graça a Aleluia. cada momento, com nossos corações convertidos, não com as nossas roupas rasgadas, mas com o nosso coração rasgado diante do Senhor, e agradecer pela infinita misericórdia que o próprio Senhor veio e se fez carne e habitou conosco, irmãos, e foi até o madeiro, onde morreu pelo pecado daqueles que se chegam a Ele, né? A cada um de nós, trazendo a salvação, Senhor. Então é maravilhoso. Fala aqui no versículo 20, que fala, e lhes concedeste o teu bom espírito, aleluia, pelo bom espírito, para nos ensinar. E não lhes negaste para boca o maná e água que lhe deste da sua sede. Pão e água, irmão. Não precisamos falar, né? O pão e água é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui eu vejo um pano de fundo muito, muito lindo, irmão, que a misericórdia do Senhor
O Senhor só estava esperando cumprir um tempo que ele viria como Verbo encarnado para cumprir essa promessa. E ele falou: aquele que tem sede, venha até mim e beba. Aquele que tem fome, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Então, irmãos, aqui fala aqui mais alguns versículos que fala que sustentasse por 40 anos no deserto, né? Então vem, mas vamos pular para o versículo 26. Ainda assim, irmão, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias, pelo que os entregasse na mão dos seus opressores que angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu ouviste, segundo a tua grande misericórdia, que lhe deste libertadores que o salvaram da mão que o oprimia. Irmãos, quanto momento que o Senhor volta com o povo rebelde, quanto momento que o Senhor chega ao momento de trazer para os judeus em Israel, em que acabam não crendo no Messias, e o Senhor ainda tem o tempo dos gentios, ainda que ele vai encerrar o tempo dos gentios e vai voltar para Israel. Então eu vejo que a misericórdia do Senhor, irmão, não tem fim. Ela renova cada manhã, ela é rica e nós não temos nem condição de chegar a entender a tamanha profundidade dessa palavra, né, irmão? Vamos para o versículo 28, irmão. Fala, porém, quando se viam em descanso, tornavam-se a fazer mal diante de ti, e tu os desamparava na mão dos inimigos, para que dominassem sobre ele. Mas convertendo-se a eles, clamava a ti, e tu ouviste do céu segundo a tua misericórdia, e o livraste muitas vezes. No versículo 31 fala que, mas pela sua grande misericórdia, não acabaste com ele, nem o desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Amém, irmãos? Amém, E no irmão. versículo 33, porque tu és justo em tudo quando tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Olha, irmãos, essa palavra, né? Você vê o Senhor constantemente voltando a seu povo, se arrependendo e derramando a sua misericórdia. Aqui no versículo 36 fala que eis que hoje somos servos, e na terra que destes os nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nelas. Seus abundantes produtos são para os reis que pudessem sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aqui mostraram que eles foram naquele momento, quando havia uma perversão, eles ficavam subjugados aos povos que existiam na época. Na medida que eles arrependiam, o Senhor colocava de novo a sua misericórdia e tirava dessa circunstância. No versículo em Deuteronômio, irmão, que nós já lemos no passado nas reuniões, fala que hoje o Senhor coloca sobre duas situações, bênção e maldição. Quando, pois, versículo 1 e 3, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e maldição que pus diante de ti, se recordartes dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, se tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos segundo tudo que lhe ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e compadecerá de ti,
ajuntará de novo todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Aqui, irmão, mudar a sorte tem que ter um coração de arrependimento. O Senhor é misericórdia e compassivo, né, irmãos? Amém, irmãos? Agora, irmãos, eu tinha separado alguns versículos de Salmos, né? A gente vai dar uma passada por alguns que eu achei que são assim. Vou ler alguns versículos. Nós podemos ler Salmos 25. Vamos pular esse Salmos 25, do versículo 4, 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Aí no item 18, tá, irmãos? Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu é o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres, Senhor, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-se de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Eu vi aqui que o salmista Davi, ele fala, se lembra por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia. Porque de nós, irmãos, somos trapo de imundície. Mais para frente você vai ver que eu coloquei um versículo de Jeremias aí que nós vamos compartilhar. E Isaías 36, 5 e 10 fala que a sua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, e a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Amém, irmãos? Vamos passar um pouquinho para frente. No versículo, no Salmo 118, 1, 4, ele tem um refrão muito fara, porque sua misericórdia dura para sempre. Ele vai falando vários versículos, do 1 ao 19, mas só assim: rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Aí ele vai repetindo: render graça ao Senhor dos Senhores, porque sua misericórdia dura para sempre. Eu achei muito interessante, porque mostra que tudo é relacionado à misericórdia do Senhor. No Salmo 139, 14 e 15, fala que, no versículo 16, os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se o contasse, excede os grãos de areia, contaria e jamais chegaria ao fim. Salmos 145, versículo 8, fala que benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, grande em clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tem uma palavra que fala que o Senhor traz o sol para os bons e para os maus, né, irmãos? Então, isso daí nós temos visto daí que o Senhor não fala, não traz o sol, não traz as coisas só para os bons, né? Em Isaías, teve alguns versículos que considerei, irmãos. Isaías 12, 1, 6 fala: orarás naquele dia. Tem até um hino, né? Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a sua ira se retirou e tu me consolas. Amém. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Aleluia, né?
Isaías 30:18 fala: Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado, irmãos, todos os que neles esperam. Aleluia, aleluia, né? Vamos pular um pouquinho, irmãos. Vamos para Isaías 43, 10, 13, o versículo 11 e 12. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e realizei a fim de ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Olha o verbo aí, irmão. E nenhum há que possa livrar. Alguém das minhas mãos agindo eu, quem impedirá? Amém. E Aleluia. Isaías 51, 4, 5 fala: Atendei, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, meus braços dominarão os povos. As terras do mar se aguardam e no meu braço esperam. Irmãos, tudo isso aqui, irmãos, para chegar no Isaías, que todos nós temos conhecimento, Isaías 53, que é a palavra de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a maior prova de misericórdia, irmão, e as nossas dores levou sobre ele. E nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Irmãos, aqui o ponto máximo da misericórdia do Senhor, que ele vai e se doa a si mesmo, e não abriu a boca, foi levado para o madeiro, e ali ele nos coloca o único ponto de cumprir a justiça de Deus. Ele cumpre a justiça de Deus e nos reconcilia com nós, com ele. Nós, um povo rebelde, que sempre desobedecemos, e o Senhor sempre misericordioso, estendendo os seus braços para cada um de nós. Esse ponto me fez a lembrar depois vários versículos que nós colocamos lá, em que o Senhor fala de lavar os pés um dos outros, que o Senhor colocou até quantas vezes nós devemos perdoar nossos irmãos. Então, o ápice da misericórdia de Deus no Velho Testamento, ela conclui-se em Isaías 53 como a visão da promessa de Deus, né? Irmão, Amém? irmão, está expresso. A misericórdia do Senhor dura para sempre, tá vendo? Esse Amém, ato aqui. amém. É muito rico, irmão. Eu fiquei impressionado como um versículo lá, uma situação da rebelião de Jerusalém, porque muita gente fala, mas a rebelião era deles. Não, a rebelião é nossa, irmãos. Ele colocou Neemias e Esdras, colocaram eles mesmos junto com o povo. A rebelião é quando nós se apartamos do Senhor, quando nós amamos as coisas do mundo e deixamos de seguir o caminho do Senhor. Então, aqui é uma palavra de amor, de misericórdia, mas também uma palavra de admoestação, né? Em Isaías 55, versículo 7, fala assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico
em perdoar. Ô, Senhor, e rico em misericórdia, né, irmão? Agora, no versículo 57:15, nós fizemos uma menção, porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e o santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia, irmãos. Aleluia por essa palavra, né? Isaías 64:4 fala, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse eu vi essa relação com Filipenses, irmãos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Eu falei, Amém. puxa, quando nós esperamos no Senhor, a misericórdia se renova a cada momento, mas o Senhor está conduzindo todos os filhos que permanecem dele à santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Então, essa palavra mostra como o Senhor está conduzindo para que a gente esteja igual o Paulo falando, combater o bom combate, guardei a fé, sei que o reto juiz me dará a minha coroa, não só para mim, mas para todos que amam a sua vinda, né? Então, Amém. esse combater um bom combate, eu vejo que é um trabalhar da misericórdia de Deus, né? Porque um combate você cai, você levanta, você erra, mas você está indo para frente, né? Então, é só o amor mesmo, né, irmãos? E agora sim, só para terminar alguns pontos, porque depois eu grifei alguns versículos que nós podemos ler em conjuntos, seria do Novo Testamento, é, Jeremias 29, do versículo 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passarei a orar, a mim eu ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando buscares de todo o coração, de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa palavra fecha tudo que nós compartilhamos lá de Neemias e Esdras, aqueles irmãos que se posicionaram junto com outros irmãos que estavam junto com eles, e no final o Senhor congregou, né, irmãos? O Senhor ajudou, tirou eles do exílio, né, irmãos? Então, o Senhor hoje, com essa palavra, Ele nos tira do exílio, do pecado, do nosso trapo de imundície, e nos transporta para o reino do Seu Filho em amor. Amém. Então, isso eu vejo só misericórdia, né, Glória a irmãos? Deus. E tipo assim, a palavra do Senhor, ela renova de uma maneira tão forte, né? Em Jeremias 32, 17 e 19, fala, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usa de misericórdia para com os milhares e retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então, o nosso Deus é um Deus justo, ele é misericordioso, ele é compassível, mas compete ao homem a lei da semeadura, o que ele semeia, ele colhe. Mesmo que depois tenha que ter um coração de arrependimento para estar voltando ao Senhor, né?
porque em Lamentações fala que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, irmãos, é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam, por ele, para almas do que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. E dê face ao que fere, farta-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Amém, irmãos? Irmãos, isso daí foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e Amém. depois, no compartilhar dos irmãos, nós temos alguns versículos que eu mencionei, que a gente poderia depois anotar, que é João, capítulo 13, versículo 12 a 17, Filipenses 2, Mateus 18, 20 e 22, Colossenses 2, 2 e 3, João 19, 17, Judas, no capítulo 1, versículo 20 e 25, e Apocalipse 22, 13 e 14. E 1 Coríntios 13, 4 e 13. Senão acredito que fica muito extenso aí, né, irmãos? Mas eu queria agradecer a Deus que Ele nos renova em cada circunstância. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Amém, irmão. irmão? Aleluia, Graça e irmão. a paz, que o Senhor, que as misericórdias do Senhor que renova a cada momento, traga no coração de cada irmão profundidade e intimidade com o Senhor. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.